Se tem uma coisa que você brasileiro deve saber é que o governo Lula é o governo das maiores incoerências da sociedade, ou seja, pro governo Lula e pra mídia a situação no Brasil tá boa, né? Mas para o brasileiro a coisa é diferente. E o mais engraçado é que depois de matérias como essa daqui, a gente vê que a popularidade do Lula, em vez de cair, parece que sobe, né? Olha, a maioria da população brasileira diz que economia piorou, ou seja, eleva aí a pesquisa da Quad. Pois é, gente, economia brasileira, vamos falar sobre isso, né? Vocês sabem que o Brasil era para ser uma das maiores economias do mundo, tanto por vários fatores, como por exemplo o agronegócio, que é uma bomba de dinheiro para o governo. Ou seja, se o governo soubesse investir no agronegócio, a gente pode dizer que grande parte da renda brasileira vem dessa questão. Não só do agronegócio, também como as pequenos empresários que também tem no Brasil, tá? E quanto maior você dá um suporte para essa galera, mais chance a economia tem de crescer. Ou seja, quem produz precisa ter uma valorização um pouco melhor. E o que o governo Lula faz nessas situações? Vai lá e taxa essa galera. E taxando esse povo, sabe o que acontece? Pois é mesmo, a economia fica estagnada, ou seja, tu não consegue comprar nada, tá? Primeiro, essas pessoas por estar com o imposto sendo caro sobre a produção dela, sabe o que vai acontecer? Na hora que ela for vender para você o produto, você vai pagar 4 vezes mais caro e depois disso ainda tem chance dessas empresas falirem. E o que resulta tudo isso? A sua economia de um país como a do Brasil vira uma porcaria e no final a gente paga imposto pra caramba e a inflação cada vez mais alta, né? Mas a matéria diz o seguinte, ó, a repercussão que virou foi a percepção da piora da economia brasileira que teve o recuo em agora julho, ou seja, mas ainda se sobram aí, ou seja, opiniões de melhoras da situação segundo pesquisas do Genial Quest, ou seja, publicadas agora no dia 10. Nos últimos 12 meses, a economia piorou para aí, então 36% dos brasileiros, enquanto 32% afirmam que não havia mudado e 28% disseram que melhorou, ou seja, uma coisa pouco impossível de se ver no Brasil, uma melhora grande da economia nesses últimos tempos, principalmente quando você tem um ministro que não é um economista, né? Mas aí teria que ser uma sorte muito grande dos brasileiros do Haddad conseguir controlar a economia brasileira, né? Aqui, não souberam, no caso, responder essa questão, foram 4% das pessoas, ou seja, vamos ter uma meta daqui. 26%, que é a grande maioria, pegou e falou assim, não tá legal não, tá ruim pra caramba. Ou seja, 32% viraram e falaram, olha, não mudou nada, tá ruim do mesmo jeito. E 28% disse que tava super top, foi uma das melhores economias que já fizeram no governo. E 4% virou e falou, pois é, não sei dizer se tá bom ou se tá ruim. Mais ou menos essa questão que virou sobre essa matéria, né? Mas agora eu vou te mostrar alguns dados que com certeza se você respondeu essa pesquisa e estava na dúvida se a economia estava ruim ou boa, agora você vai ficar sabendo a real verdade. Então vamos dar uma olhada. Dá uma olhada aqui. Dengue e outras arboviroses podem impactar a economia, ou seja, em 20 bilhões no Brasil. E adivinha por que a dengue tá tão apocalíptica assim, causando problemas? Pois é, porque o governo Lula não se preocupou em trazer um incentivo para vacinação. Ou seja, quem criticava o Bolsonaro falando sobre vacinação na época da pandemia, agora não teve financiamento nenhum para isso. Pois é, galera, incoerente, vocês não acham, né? E o que vai acontecer com a questão da dengue? Ou seja, casos aumentam, as pessoas que estão ficando doentes muitas das vezes não vão ao trabalho ou vêm a óbito, né? Tanto por causa disso e o trabalho não é feito. Se o trabalho não é feito, ou seja, a economia cai e a produção também cai. E além disso também, teve outros casos como o do Rio Grande do Sul, tá? Que trouxe um prejuízo então de 97 bilhões para a economia brasileira com o caso de enchentes e outras coisas nessa questão. Tá, isso aí eu tenho que concordar que é um pouco de desastre natural e que realmente a culpa não é 100% do governo brasileiro, mas parcialmente
tem uma culpazinha assim. Se a administração fosse melhor, tanto do Rio Grande do Sul para o governador, até mesmo ao governo federal, a gente ia ver que ia ter um financiamento muito maior, ia ser uma coisa muito melhor, o prejuízo era com certeza bem pequeno, né? Tanto que assim, foi feito aquele caos todo dentro do Rio Grande do Sul, o governo falou que ia financiar, no final não financiou quase nada, teve até um vídeo falando que o Pablo Marçal gastou mais com o Rio Grande do Sul do que o próprio governo brasileiro, né? Mas assim, a economia brasileira está em queda, o governo Lula está em queda e algumas pessoas preferem não ver isso, já outras veem isso bem na cara. E se como já não bastasse a economia ruim e os brasileiros reclamando da situação que está o seu país, acredite, o rombo do setor público é de 49 bilhões e dívida vai aí a 77,8% do PIB, ou seja, mais do que a metade. O setor público consolidado, que é composto pela União, pelos estados e pelos municípios, registrou um déficit primário, ou seja, que inclui também pagamentos de juros, no valor de 40,9 bilhões em junho, ou seja, não foi feito nem o desse mês, esse mês está acabando ainda, tá? Ou seja, no mês aí então em 2023, ou seja, desde 2023 a situação tá cada vez pior. O déficit foi então de 48,9 bilhões lá em 2023, tá? Esse ano agora é 40,9. O número foi divulgado, né, nessa segunda-feira pelo Banco Central. O governo federal, né, no caso o governo central e as empresas estatais, computaram esse respectivo déficit, né, que aconteceu então no valor de 40,2 bilhões e 1,7 bilhões. Os governos regionais anotaram um superávit, então, de 1,1 bilhões. Em 12 meses, o setor público consolidado acumulou déficit, então, de 272,2 bilhões. Então, é muita grana, equivalente, então, a 2,44% do produto interno bruto e 0,8% do percentual inferior ao déficit acumulado nos 12 meses até maio, ou seja, a situação foi mais ou menos a seguinte: antes no governo Lula, tá, em 2023, estava pior, dessa vez melhorou, mas melhorou pouco, foi mais ou menos isso que a gente pode ver com essa matéria lindíssima, né, que a gente olha o estado que o governo Lula vem fazendo com o nosso belíssimo país, que é o Brasil, ou seja, a economia não tá boa, outros setores não tão bons, e o governo Lula continua crescendo a sua aprovação. Que incoerência, não é mesmo? E outra coisa que cresceu também, junto com a aprovação do governo Lula, foi uma fala dizendo desliga a Globo. Pois é, a emissora favorita do governo Lula agora perdeu quase 1 milhão de telespectadores. Mas também as matérias que a Globo vem publicando tem razão de ter perdido, não é mesmo? Assim, a situação da Globo não tá muito boa, né? A gente sabe que, ao contrário do que todo mundo estava esperando, né? Ou ao contrário, pelo menos, do que a Globo estava esperando, eles acharam que iam ter vários telespectadores e que as pessoas iriam apoiar as mentiras ou então as próprias notícias extremamente manipuladas que eles colocaram. Mas não foi assim. As pessoas estão parando de assistir a Globo e a Globo está entrando em cada vez mais colapso sem telespectadores, tá? E como citamos para vocês, o governo Lula, com seus diversos fatores incríveis sobre a economia e seus apoiadores, sendo aí, né, acabando perdendo o seu público, sabe outra coisa que veio muito à tona nesses últimos dias e piorou cada vez mais a situação do Lula perante o mundo inteiro, não só do mundo, mas também principalmente do Brasil, que é o eleitor do Lula? Pois é, a questão da sua fala polêmica sobre a democracia, no qual ele diz que a democracia é relativa. Será que realmente é relativa? Democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Ele entrou na corrida presidencial para substituir a ex-deputada Maria Corina Machado.
que em 2023 venceu as eleições primárias do bloco opositor com mais de 90% dos votos, mas ela foi impedida de concorrer pelo Supremo Tribunal do país. Vários apoiadores de Machado também receberam mandados de prisão e membros da sua equipe foram detidos. Corina Iores, principal substituta de Machado, também foi impedida de concorrer. A oposição, incluindo Machado, se uniu em torno do nome de Edmundo Gonzalez, um opositor de perfil considerado mais discreto e carismático, que fez carreira na diplomacia e na academia. Todos no país se uniram contra um único mal, mas, enquanto isso, no Brasil... E você, ainda acredita que eles viveram eleições limpas? Ou apenas foram condenados a esse destino por mais outros longos anos? Pois é, né? O governo Lula fala que a democracia é extremamente relativa. Uma coisa que a democracia pro Lula não é democracia para outra pessoa. Mas quando se trata do caso da Venezuela, será que realmente existe uma democracia relativa? Porque, é claro, você consegue ver, gente, que a Venezuela não é uma democracia. Não tem essa de democracia relativa. O que é? É um cara que prende opositores, um cara que vai lá e diz que vai fazer um banho de sangue se caso ele não for eleito. É um democrata? É uma pessoa que apoia uma democracia? Ou ele está fazendo uma democracia relativa? Não existe isso de democracia relativa. É só a democracia. Ou você faz a democracia do jeito certo, ou você está fazendo uma ditadura, ou então algum regime bem autoritário, né? Então, não tem essa de democracia relativa, né, gente? E, pois é, Nicolás Maduro falou que ia começar um banho de sangue e já começou esse banho de sangue. Felizmente, mas acabou de acontecer. Saiu um vídeo na internet de uns momentos antes, enquanto a votação estava acontecendo, tá, gente? Então, resumindo, foi feita a votação, igual acontece no Brasil, fala, tantas pessoas estão com tantos por cento de voto, outras pessoas estão com tantos por cento, tal candidato está com tanto, qual candidato não está com tanto. Pronto, é mais ou menos assim que acontece também na Venezuela. E você viu a esperança das pessoas sendo massacrada da hora que essa eleição começou a ser feita. Pois é, que coisa triste pro nosso lado. E para piorar, depois disso, que as eleições foram ganhas por Nicolás Maduro, algumas pessoas resolveram se revoltar e aconteceu um banho de sangue contra elas. Dá uma olhada. De las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.000.000. Desespero grande para as pessoas da Venezuela quando elas viram o que aconteceu
tinha uma esperança no coração dessas pessoas que realmente o país delas pudesse mudar de direção, que saísse de uma ditadura brutal que vem do Nicolás Maduro para algo que poderia realmente ajudar elas, ou seja, uma medida totalmente diferente, um governo totalmente diferente. E assim, vocês estão vendo que são milhares de pessoas que estão reunidas, no caso, para fazer essa manifestação aí e esperar o voto do Edmundo Gonçalves. Ou seja, quebraram as expectativas dessas pessoas com essa eleição que foi qualquer coisa menos uma eleição democrática. Foi mais ou menos isso que a gente viu. E além disso, piorando a situação cada vez mais, a gente viu que muitos dos colégios eleitorais que estavam na hora da votação não foram abertos, tá? Porque teve a galera do Maduro que fechou os colégios eleitorais para que as pessoas não pudessem votar. E além disso também tinha outros fatores que interferiram, como a galera do Maduro entrou e começou a sequestrar as urnas, pra vocês terem noção, eles começaram a arrancar as urnas de lá para que as pessoas não pudessem votar. Entendem? O quanto isso chegou num nível grave? E além disso tudo também, como se não bastasse, aconteceu uma outra coisa muito, mas muito pior. No meio dessas eleições, teve ataques terríveis à população da Venezuela. Gente, eu vou tentar colocar o vídeo para vocês assistirem aqui no notebook com o próprio vídeo, mas possa ser que o YouTube resolva barrar o meu vídeo por alguns motivos de terem violências. Aí, no caso, vocês vão encontrar esse vídeo na descrição, tá? Se caso barrar. Se caso não barrar, vocês vão ver ele aqui no editorial correndo tranquilamente. O que aconteceu, gente? Dá uma olhada. Juanita, tío. Apoiadores, tá? ¿Tienes signos? Vocês sabem, né? Tranquilo, compadre. ¿Sí tienes signos? Bien. Miren, un herido por colectivo mandado por Freddy Bernal, aquí en la escuela de Patiecitos, municipio Guásimos. Miren, herido en el cuello con perdigón o bala, no sé qué fue lo que tiraron. Miren esta grosería. Pues yo creo. Vai, ativo, Juanita, Vocês viram, né, gente? A matéria diz o seguinte, tá? Ó, um morto no estado de Táchira, ou seja, na Venezuela, por grupos armados chavistas que vieram atirar contra os eleitores que estavam abrigados em um centro de votação. Ou seja, essa galera foi lá apenas para votar e mudar o rumo do seu país e acabou levando bala e sendo morta por causa das pessoas que não aceitam uma eleição justa, por causa de umas pessoas que querem que o chavismo seja emplacado com força. Uma pessoa que quer que a esquerda continue no poder, ou seja, totalmente uma coisa horrorosa da gente se ver. Sim, essas pessoas são autoritárias e querem que esse regime continue, tá? Mas vamos trocar um pouquinho de assunto. No Brasil, a gente sabe que ultimamente uma coisa contrariou muito o governo Lula, em específico o Lula em si, porque ele chegou até a comentar sobre esse tema, e foi os seus governadores não gostarem dele. Foi mais ou menos o seguinte, entendeu? O Lula fazia suas reuniões, né, chamava os governadores, e os governadores resolveram não ir. E até mais por que esses governadores iriam aparecer numa reunião que o Lula fez, que no caso, provavelmente, por serem de direita, iam ser claramente o quê? Detonados em uma reunião. E um deles que não apareceu foi o Tarcísio, né? E aí o Lula se sentiu ofendidinho com isso. E o próprio Pavinato falou um pouco sobre esse tema. Dá uma olhada. Não comparece às cerimônias na qual é convidado. No discurso, Lula disse também que não quer casar com Tarcísio. Que alívio para o Tarcísio, hein? Eu vou ouvir essa sonora e eu quero a opinião rápida de vocês. Eu não tenho que perguntar se o governador gosta ou não gosta de mim. Eu não quero casar com o governador. Eu quero governar esse país. E é por isso que eu venho. É uma pena porque o governador poderia vir com a gente. Mas ele não veio em nenhum lugar que eu convido. Durante um evento no interior de São Paulo, o Lula Lelé cutucou Tarcísio de Freitas, dizendo que o governador do estado
não comparece às cerimônias na qual é convidado. Vocês viram, né? O Lula, ele questionou o Tarcísio por não aparecer nas suas reuniões, né, gente? Assim, Lula diz que não vai casar com nenhum deles e eu tenho que gostar ou não da pessoa. Pois é, mas o mínimo que o governo tem que fazer é não criticar, não atacar os seus governadores, já que eles foram eleitos pelo povo. E uma coisa que a gente sabe, é uma coisa que tem no Brasil hoje em dia, é uma polarização extrema, ou seja, querendo ou não, sempre acaba em um rumo político. Tudo que acontece no Brasil vai acabar em um rumo político polarizado de uma forma. Se é esquerda, você está daquele lado, se você é direita, você está daquele lado. E isso é um problema muito grande para a população aqui do Brasil, tá? Porque, querendo ou não, essa polarização acaba atrapalhando muito grande as medidas que são feitas, né? Mas assim, né, o governo Lula exigiu demais, né, que o Tarcísio aparecesse, sendo que nenhuma das pautas que são faladas ou colocadas são de acordo com o que o governo do estado de São Paulo, no caso o governador Tarcísio de Freitas, acha correto. Então, são duas coisas que são bem incoerentes. Na verdade, o Tarcísio não é o único que não aparece, não. Tem uma porrada de gente que não aparece nas reuniões de Lula. Porque, aliás, vai falar sobre o quê? O quanto a economia está ruim? Ou então, o quanto o governo Lula pensa mais em pautas ideológicas do que resolver os problemas dos países? Pois é, acho que vai ser esses temas, então é melhor o Tarcísio nem aparecer mesmo e continuar quietinho lá dele, fazendo o seu trabalho no estado de São Paulo sozinho, porque tá bem melhor do que se tivesse o apoio do governo Lula, né, gente? Mas a gente fica por hoje com esse vídeo e tô aguardando vocês amanhã aqui também no canal. Então já se inscreve, deixa o like e compartilha também o nosso vídeo. Um beijo e até amanhã.